Hoje nós vamos falar, como nós não teremos esse ano o culto da passagem de ano, eu gostaria de trazer uma mensagem relacionada a esse momento de transição de um ano para o outro. E para isso nós vamos continuar lendo os textos de Tiago. E nós vamos ler hoje o capítulo 4 de Tiago, do verso 13 ao verso 17. Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao 17. Já há alguns meses, nós iniciamos uma série de mensagens chamada Fé em Ação, a partir do livro de Tiago. E hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 4, verso 13 ao 17, que diz assim: Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor, ilumina as nossas mentes e corações, para que a Tua palavra faça todo sentido em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos às portas de 2021. 2021 é logo ali, nesta semana. E nós estamos finalizando um ano que marcará a nossa história. Não é nenhuma novidade aquilo que eu estou falando. Você sabe disso, você tem convicções sobre isso. Esse ano é um ano que marcou a nossa história. Esse ano é um marco da nossa existência. Porque ele foi um ano difícil, e não só por causa da pandemia. Ele foi um ano difícil porque nesse ano foi testado o amor e a solidariedade do ser humano. Esse ano foi colocado à prova e em teste o medo que nós temos da morte, o medo que nós temos de viver. Muita coisa que aconteceu esse ano e que foi colocada à prova não está só relacionada ao vírus, à existência do vírus ou a quantas pessoas o vírus tirou da caminhada da vida. O que está na pauta também desse ano é o quanto de medo nós temos da morte, é o quanto de fé nós temos para encarar a realidade. É o como nós podemos suportar notícias ruins que nos bombardeiam de todos os lados. É o quanto nós temos condições de nos manter resilientes, apanhando de todos os lados e nos refazendo e nos levantando. E retomando a nossa forma, e retomando a nossa caminhada. Esse ano foi um teste das crenças da humanidade. Nesse ano a humanidade foi testada. E eu não tenho dúvida se ela foi aprovada ou não. Porque no ano em que a solidariedade, um ano que exigia de nós união, um ano que exigia de nós comunhão, apresentou uma certa desunião, uma certa desavença, apresentou insensibilidades. Esse ano apresentou muitas características ruins. 2020 vai ficar marcado na história. 2020 vai ficar marcado na história como um ano em que muitas pessoas fraquejaram,
Muitas pessoas mostraram que não tinham o caráter devido, que não tinham condições de lidar com a vida. Mas também 2021 vai nos ensinar novas lições. E talvez em 2021 nós sejamos pessoas melhores. Pessoas melhores. Mas nós cristãos, nós fomos desafiados de certa forma a crer e entender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós cristãos precisamos continuar declarando a soberania de Deus, porque eu quero dizer uma coisa para você hoje: Deus continua soberano diante de tudo isso que nós estamos vendo. Você crê nisso? Amém? Você crê que Deus continua soberano diante de todas essas coisas? Talvez você até questione e fale assim: pastor, mas como que Deus pode fazer tudo isso numa realidade como essa? Como que Deus não interviu? Por que Deus permitiu? Eu quero dizer uma coisa para você: a soberania de Deus, ela faz com que Deus estabeleça leis naturais. A soberania de Deus faz com que Deus estabeleça o rumo da história e que dê condições do homem tocar e o homem desenvolver muitas coisas. A soberania de Deus não ignora a vontade humana. Pois bem, se eu pegar esse vidrinho com óleo e eu soltar aqui na frente, ele vai cair. Não faz sentido eu ficar pedindo para Deus não permitir que esse vidro caia. Porque Deus, na sua soberania, Ele já estabeleceu leis naturais, como inclusive a lei da gravidade, que vai fazer com que esse vidro caia. Isso é soberania de Deus. Ou você acha que a soberania de Deus está vinculada a um Deus que fica ali colocando cada peça no seu lugar na história? Deus, ele tem intervenções muito claras na história. Jesus de Nazaré é uma intervenção divina na história da humanidade. O dilúvio é uma intervenção divina na história da humanidade. As coisas que acontecem na sua vida, você normalmente colhe os frutos que você planta, mas em alguns momentos da sua história, Deus intervém com o seu poder, com a sua graça, com o seu favor e com o seu milagre. E isso é soberania de Deus. Não significa que Deus ele vai o tempo todo ficar intervindo na história. É a mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, do Deus que fala. Deus fala conosco o tempo todo. Eu me preocupo quando eu conheço alguém com quem Deus fala o tempo todo. Porque essa pessoa, ela talvez seja mais especial do que tantas outras. Porque se Deus está falando com você o tempo todo, toda hora, ao vivo, no seu quarto, eu fico preocupado, porque você deve ser alguém acima da média. Por que você está falando isso, pastor? Você não acredita que Deus fala? Eu acredito e eu sei que Ele fala. Mas eu tenho muita dúvida de um Deus que fala toda hora. Porque quando você olha para a história de Abraão, o homem que foi chamado por Deus para criar uma nação, para criar um povo, e Abraão, quantas vezes Deus falou com Abraão na história dele? Vai dar uma olhada. Deus não falou com ele todo dia. Deus falava, passava um longo período, e Deus ele reafirmava as suas promessas, e Deus falava, e aí passava um outro grande período, e Deus então procurava Abraão e falava novamente. Deus não falava todo dia com Abraão. Mas nós temos a bênção de termos a palavra de Deus conosco, e essa palavra é direção, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. A palavra de Deus é a revelação do que Deus quer de nós, é a revelação da caminhada de Deus com o seu povo. E nós, olhando para a palavra de Deus, nós começamos a entender o caráter de Deus e aquilo que Ele quer da humanidade. Mas Deus, ele continua soberano. Deus, ele não fala conosco todos os dias. Ele vai falar de tempos em tempos. Mas quando ele fala, ele nos lembra que ele é soberano e ele tem controle sobre todas as coisas. Eu gosto da oração de Jó. Quando Jó diz, depois de todo o sofrimento que ele passa, Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Porque Deus tem planos e por causa da sua soberania e do seu poder, nenhum dos seus planos vai ser frustrado na minha, na sua vida e na história da humanidade. Então, quando a gente olha para esse momento de pandemia, não é porque Deus não interviu. Meus filhos me questionam. O meu filho menor, ele me questionou isso duramente. Ele falou assim, pai, por que Deus, sendo quem Ele é, por que Ele não impediu tudo isso? E como é que eu vou explicar para o meu filho que tudo isso é um problema de desobediência, de falta de higiene humana? Eu tenho que explicar para ele, isso aqui, filho, é um problema da falta de higiene humana. Isso aqui é um problema do homem fazer as coisas de maneira errada. Isso aqui é um problema de que quando apareceu um vírus, as pessoas não se resguardaram, mas elas espalharam esse vírus para o mundo todo. Isso aqui é um problema, filho, de falta de higiene. As coisas não foram feitas como deveriam ser feitas. A princípio nos aparenta isso, mas a gente não pode sair colocando a Deus que não se preocupa com a humanidade, é Deus que não liga. Pelo contrário, Deus continua no seu alto e sublime trono, assentado, reinando sobre todas as coisas, dizendo para nós, ouçam a minha voz, ouçam as minhas palavras. Arrependam-se. Então eu quero convidar você hoje a olhar com um olhar cristão, crendo que mesmo que todas essas coisas aconteçam, a soberania do Senhor ainda está na pauta. Deus, Ele continua soberano e nós precisamos voltar os nossos olhos para esse Deus soberano. Nós precisamos continuar confiando a nossa vida a este Deus soberano. E por isso que o tema da mensagem de hoje é confie no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus, porque crer na soberania de Deus traz saúde para os nossos corações, traz saúde para a nossa alma, traz saúde para o nosso ser. Há um tempo atrás, eu fui procurar um conhecido psiquiatra para atender uma pessoa que eu já estava atendendo há algum tempo, e eu liguei para um amigo psiquiatra, e ele não tinha horário. Era mais ou menos março, abril. E esse rapaz só tinha horário vago em dezembro. E eu fiquei pensando como que as pessoas estão enfermas. Como nós estamos enfermos. Porque a vida se tornou algo pesado e perigoso. Nós temos encontrado uma dificuldade muito grande em cultivar esperança nos corações. As pessoas, elas têm saudade do passado que não viveram, as pessoas ignoram o presente em que vivem e morrem com medo do futuro que as espera. É um negócio muito interessante, porque há uma nostalgia no ar. Eu costumo falar assim, de 3 sentimentos relacionados ou a futuro ou a passado que nos tomam e nos adoecem, e um deles é a nostalgia. E a gente encontra o tempo todo pessoas nostálgicas. E a pessoa nostálgica é aquela que tem saudade do que já se foi. Você deve conhecer muita gente nostálgica na sua vida. Sabe aquela pessoa que tem uma saudade do passado? A impressão que dá é que tudo aquilo que ela fez e viveu está lá. E a única parte da vida que existiu para ela foi aquilo. E essa vida já passou e ela não existe mais. O nostálgico, ele costuma dizer assim, você vai identificar um nostálgico que ele fala assim, naquela época. Aí você fala, em que época? Não, naquela época, na minha época. Aí você pensa, mas por que a sua época era aquela e não é a de hoje? Porque se eu estou vivo hoje, essa época é a minha época. Mas quando eu digo assim, na minha época, eu estou querendo dizer assim, na época que eu existia, na época que eu era feliz, na época que as coisas aconteciam na minha vida. Não, porque naquela época, nossa, ali que a vida era boa, porque naquela época, na minha época, é que as coisas aconteciam. Eu trabalhava, eu ganhava bem, eu comprava as coisas, eu me realizava, eu viajava, eu fazia cursos aqui, eu fazia cursos lá. Na minha época, deixa eu dizer uma coisa para você, se você está vivo hoje, ainda é tua época.
Mas há pessoas nostálgicas que elas estacionam o carro da vida no passado. E elas ficam ali estacionadas. E a vida continua, mas elas estão lá. A mente delas está lá. Elas sofrem com a sensação de uma vida perdida no passado. De uma vida que não tem chances de se repetir novamente. Não, no passado eu era feliz porque lá no passado meu pai estava lá, ele existia ainda, a minha mãe existia, aquela época que foi boa, não porque quando eu era criança aquela foi minha época, não, a sua época é hoje porque você existe e você tem condições de fazer a sua vida, da sua vida algo muito maior e melhor. Na nostalgia, o presente e o futuro sempre serão tristes diante de um passado glorioso. A ideia é que o passado que era bom. Aquele passado foi tão glorioso que o presente e o futuro se tornam vazios. Se tornam sem valor. Porque toda a esperança da vida está no passado. Mas no fundo, isso é só uma impressão de que há alguma coisa maravilhosa que talvez nunca tenha existido. Tem gente que tem saudade de um passado que é mais uma fantasia do que uma realidade. Mas há algumas pessoas que elas estão presas por causa da melancolia. E o que é uma melancolia? O que é alguém melancólico? É aquela pessoa que tem saudade de um passado que nunca foi. Porque assim, o nostálgico ele tem saudade de um passado que existiu. Agora o melancólico ele tem saudade de um passado que nunca existiu. É o que não está lá. É algo que está na cabeça dele. Melancólico é aquele que crê que tudo poderia ser diferente se ele escolhesse outros caminhos e fizesse outras escolhas. Ele vai dizer assim, você vai conhecer um melancólico que ele diz assim, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito uma faculdade, eu ia ser tão feliz hoje. Se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu não tivesse casado com esse traste, se eu não tivesse casado com essa mulher terrível, hoje talvez eu seria uma pessoa feliz. Ele tem saudade de um passado que não existiu. Ele fica sempre, se eu tivesse, porque ele sofre a sensação de que tudo conspirou contra ele para o pior. Na melancolia, o que se deseja é mudar o passado e também o presente. Porque há sempre uma sensação de insatisfação com o presente e com as possibilidades do futuro, pelas escolhas que eu não fiz do passado. Se eu tivesse. Se eu tivesse ouvido a minha mãe e levado a escola a sério. Se eu tivesse ouvido meu pai e não tivesse namorado cedo. Se eu tivesse ouvido a minha família e não tivesse casado naquele período. Se eu tivesse ouvido as pessoas e tivesse prestado aquele concurso. Se eu tivesse continuado naquela empresa e não pedido a minha demissão. Se eu tivesse, talvez eu fosse feliz hoje. Porque o problema é o hoje, o problema não é lá. O problema é que você é tão infeliz hoje que você fica tentando jogar toda a sua história, os seus pensamentos no passado e pensando que talvez o passado fosse um instrumento de mudança para você ser feliz hoje, e você não consegue perceber que se você tomasse decisões diferentes, se você tivesse esperança, você poderia ser feliz agora. O problema não está no passado. Tanto a nostalgia como a melancolia, elas estabelecem o passado como foco. Elas nos prendem a uma realidade passada. O alvo da melancolia e da nostalgia é o passado, e nenhum dos dois terá o poder de resolvê-lo ou refazê-lo. Mas pode ter certeza de que os dois têm o poder de jogar fora o presente e o momento chamado hoje. Mas a gente vai ter por um outro lado aquilo que nós chamamos de ansiedade. Porque se esses dois fazem com que a gente olhe
para o passado, a ansiedade nos faz olhar para o futuro. E o ansioso é aquele que olha para o amanhã. O ansioso é aquele que enxerga o amanhã com uma grande preocupação. O ansioso, ele não consegue voltar os olhos para o que está acontecendo à sua volta hoje. Mas ele está sempre pensando no amanhã. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Nossa, e se amanhã as pessoas não decidirem ao meu favor? E se amanhã o gerente do banco disser que não pode acontecer aquele empréstimo? E se amanhã aquela conta eu não conseguir os descontos que eu preciso? E se amanhã eu não conseguir pagar o meu carro? E se amanhã esse vírus não for embora? E se amanhã essa vacina não der certo? E a gente não consegue ter paz no hoje porque os nossos olhos estão voltados para o amanhã e o amanhã ele parece pesado. E a gente, ao mesmo tempo que quer trazer o amanhã para mais perto, a gente não quer viver o amanhã. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse texto fala para a gente não se preocupar nem com o passado, nem com o futuro, mas para a gente confiar nos cuidados de Deus hoje. Eu não posso voltar a minha vida para o passado, eu não posso voltar os meus olhos para o futuro, eu preciso confiar no Deus que está hoje presente na minha vida, presente nos meus dias, e está agindo hoje na minha existência. O seu Deus não é o Deus do ontem, o seu Deus não será o Deus do amanhã, o seu Deus é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente, é o que diz a palavra. O Deus que estava com você e fez milagres na sua vida no passado, o Deus que promete uma vida eterna, é o Deus que está presente no momento hoje. É o Deus que está querendo nos dizer, olha, não temam, porque hoje eu estou com vocês. Pessoas ansiosas acham que 24 horas por dia é pouco. A verdade, como diz Sêneca, é que nós não temos exatamente uma vida curta. O problema é que nós desperdiçamos uma grande parte dela. Sêneca diz isso naquele seu livreto sobre a brevidade da vida. Não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. Esse é o problema. A vida é longa. A vida possui muitas possibilidades, a vida é maravilhosa, o problema é que a gente vai jogando grande parte dessa vida fora. Essas doenças da alma, elas têm alguma coisa em comum, nenhuma delas permitem olhar para o presente como um tempo de oportunidade e bênçãos. Elas nos fazem reclamar do tempo, o tempo todo, que nós não vivemos ou que nós não vamos viver aquilo que nós gostaríamos. E ninguém quer assumir os seus planos, porque eles podem dar errado. Mas Tiago nos dá uma orientação. Aliás, Tiago nos dá algumas orientações, mas eu quero trabalhar uma com você hoje, só uma. Esse é o sermão de um ponto só. Eu quero trabalhar uma orientação de Tiago que podem nos ajudar, uma orientação que pode nos ajudar a construir um olhar mais saudável e abençoador que nos ajudará a lidar com o próximo ano. Porque se a gente está às portas de um novo ano, e esse ano foi um ano muito duro para nós, eu olho para esse texto de Tiago e eu percebo que há uma orientação, que essa orientação pode ser muito abençoadora para o próximo ano. E a orientação é a seguinte: eu e você podemos fazer planos. Mas guarde isso, o Tiago, em resumo, está nos dizendo isso nesse texto todo que nós lemos. Eu e você podemos fazer planos, mas nós não temos domínio sobre os resultados. Você sabia disso? Você pode fazer muitos planos, mas você não tem domínio nenhum sobre os resultados desses planos. Você pode querer olhar para o passado, você pode fazer os planos voltados para o futuro, você pode determinar, você pode até se organizar, você pode até olhar para o seu presente, mas eu quero dizer para você que se você não compreender isso, a sua vida será um poço de frustração.
Nós podemos fazer planos, mas jamais teremos domínio sobre o resultado. Perceba o que o texto diz. E eu quero convidar você para que volte os seus olhos para esse texto. Porque o texto que lemos, ele diz que nós fazemos planos e criamos expectativas com relação a esses planos. Então ele vai dizer o seguinte: ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã. Olha só, quando a gente faz os planos, o que Tiago está dizendo é que a gente define o dia. Nós, quando fazemos os planos, nós definimos o tempo. Nós definimos o dia que nós vamos, hoje ou amanhã. Olha só, iremos para esta ou aquela cidade. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que a gente define o dia, a gente define o local. Mas ele vai dizer mais uma coisa, que nós definimos o tempo. Ele vai dizer, vocês, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali. A gente define o tempo que a gente vai passar. A gente define o que nós vamos fazer, porque nós faremos os negócios. E aí ele vai dizer, e além de tudo, a gente define o resultado. Ganharemos dinheiro. O que Tiago está dizendo, assim, perceba que os nossos planos, eles contêm todas as coisas. Eles são repletos, eles definem todas as coisas. Eles definem o dia, nós definimos o local, nós definimos o tempo, nós definimos o que vamos fazer e, inclusive, nós definimos o resultado que vamos ter. E isso é muito perigoso. Presta atenção. O que Tiago está dizendo é que nós não devemos fazer planos. É isso, então? Então, a partir de agora, nós não vamos mais fazer planos? Não. O que Tiago está dizendo é outra coisa. O que o Tiago está dizendo, e ele vai continuar falando isso no texto, ele vai dizer, olha, presta atenção, vocês nem sabem o que acontece amanhã. Vocês acham que vocês têm domínio sobre tudo, e ele vai dizer, isso é uma presunção pecaminosa, porque vocês não têm o controle sobre todas as coisas. E se tem alguma coisa triste nessa vida, é de gente que acha que tem o controle sobre tudo. Porque no decorrer da vida a gente descobre que a gente não tem o controle sobre nada. E ele vai dizer, vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que Tiago está dizendo é o seguinte, nós não somos nada. A nossa vida é breve. A nossa vida é passageira. E a gente fica colocando toda a nossa confiança nos nossos planos. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. Você vai fazer planos. Você vai fazer o seu planejamento. Faça o seu planejamento de 2021, porque a maioria do plano de 2020 já não deu. Porque você que fez um monte de plano para 2020, talvez mais da metade dos seus planos não deu certo, mudou 2020, você teve que se reinventar, você teve que se refazer. Nós tínhamos planos como igreja, nós tínhamos congresso de casais esse ano marcado para setembro, nós tínhamos acampamento de Páscoa, nós tínhamos os encontros de casais que aconteceriam a cada 2 meses, a gente tinha um monte de coisa programada. Sabe o que aconteceu? Culto online, domingo, mensagens colocadas ali, visita, acompanhamento, graças a Deus isso a gente conseguiu fazer, os acompanhamentos pastorais. Algumas visitas foram possíveis. Mas de resto, irmão, não aconteceu nada. Mas sabe o que me impressionou? Que o Deus da igreja continua abençoando esse povo aqui. Eu confesso para vocês que no começo da pandemia, nós começamos a nos reorganizar como igreja. A gente falou assim, a gente vai ter que se reorganizar e ver como é que vai ser. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Sabe por quê? Porque no meio da pandemia, a arrecadação ainda cresceu. E a gente mal teve que falar sobre isso aqui. A única coisa que a gente fala assim, irmãos, dá para fazer transferência bancária. Irmãos, você que trouxe, quando fizemos os cultos presenciais, você que trouxe, normal, a gente fez tudo normal. A gente não ficou falando de dízimo para ninguém.
E sabe o que aconteceu? Deus foi fiel, não a mim, não a nós, mas à sua santa palavra. E Deus abençoou o povo que estava aqui. A gente honrou com todos os nossos compromissos, louvado seja Deus por isso. E eu fico feliz porque é uma igreja que ela vai se relacionando com Deus e ela vai se apegando às bênçãos de Deus e às promessas de Deus, ela vai experimentando as promessas de Deus, e a gente não tem que ficar apelando, a gente não tem que ficar criando meios, a gente não tem que ficar ali dizendo, irmãos, façam isso, façam aquilo, irmãos, não esqueçam, não, a gente só precisa continuar buscando a Deus, porque Deus acrescenta dia a dia à sua igreja os salvos, e Deus acrescenta aquilo que é necessário ao seu povo, para que o seu povo seja suprido. Essa é a nossa fé. Quem nos supre é Deus. Uma coisa que me impressionou é que a gente tinha tantos planos nessa pandemia, e inclusive nesses planos algumas coisas nos surpreenderam, e nós recebemos ainda membros nessa igreja. Nós conseguimos receber 14 membros nessa igreja esse ano. Por uma igreja que mal se organizou, uma igreja que mal se viu, uma igreja que mal veio ao templo. Sabe por quê? Porque a igreja está viva, porque o Espírito Santo move a igreja, porque as coisas estão acontecendo e elas independem dos nossos planos, porque os meus planos foram frustrados esse ano como pastor dessa igreja, mas os planos de Deus não foram frustrados, e louvado seja Ele por isso. Os seus planos podem ter sido frustrados, mas os planos de Deus jamais se frustram. E é por isso que Jó, depois de toda a luta que ele passou, ele disse, bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser impedido, nenhum dos seus planos pode ser frustrados, porque o Senhor é soberano acima de todas as coisas. Mas Tiago, ele vai nos dizer algo ainda mais maravilhoso. Tiago vai dizer, olha, presta atenção, vocês não têm apenas uma vida breve, vocês ainda precisam ter uma fé que vai além de todas as coisas, porque o problema não é não fazer planos. O que ele está dizendo não é não faça planos, o que Tiago está dizendo é faça os planos que você tem que fazer, mas você tem que lembrar de uma coisa, e irmãos, não se esqueçam dessa lição, porque essa lição é crucial para a vida cristã e ela vai para o resto da vida. Está escuro aqui, Tiago? Eu estou aparecendo aqui, eu estou na parte escura aqui da igreja. Está escuro, né? Deixa eu voltar lá para trás. Eu quero que você guarde essa lição, por favor, guarde essa lição. Sujeite todos os seus planos a Deus. Porque o que Tiago está dizendo não é assim, não faça mais planos, esqueça porque tudo pode dar errado, as coisas podem não ser do jeito que você planejou. O que Tiago está dizendo é, quando você for fazer alguma coisa, ao invés disso, digam, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O texto começa dizendo, ouçam agora que vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um tempo e faremos negócios e ganharemos dinheiro. É isso. Sabe aquela prática dos mais antigos que diziam assim, se Deus quiser, né, filho? É a avó que fala assim, se Deus quiser, né, filho? Porque assim, no fundo, isso com o tempo passou a ser só um jargão natural. Ai, se Deus quiser, né? Para dizer, ai, tomara que aconteça. Mas esse princípio ele é fundamental para que a gente possa dizer, se Deus quiser, as coisas vão acontecer, porque elas não dependem de mim, elas dependem dEle. E quando eu digo isso, olha o que eu estou dizendo, eu estou fazendo uma declaração de fé, eu estou colocando em minha boca palavras de fé que elas estão dizendo, eu fiz meus planos, eu fiz meu planejamento, mas eu sei que tudo depende de Deus e não depende de mim, e se as coisas elas forem frustradas, se os meus planos não acontecerem do jeito que eu imaginei, se o meu planejamento não for do jeito que eu queria, eu sei que eles não fugiram do controle da soberana vontade de Deus, e isso não é fracasso, isso é resposta de oração. Amém? É isso. O que Tiago está dizendo é, nem tudo vai acontecer do jeito que você planejou, você não tem o controle da vida. Gente, esse negócio de controle é maravilhoso.
Tem casas que a família briga por causa de um controle. Tem uma televisão, tem um controle e todo mundo sai correndo para ver quem pega o controle primeiro, porque a pessoa quer ter o controle daquele negócio. E eu vou dizer para você, a gente não tem o controle de nada. A gente não tem o controle de nada. A gente adora um controle. Homem gosta de controle, que é impressionante. Às vezes a mulher chega na sala, está o homem deitado no sofá, só passando os canais. Ela fala assim: o que você está assistindo? Você fala assim: nada. 20 minutos depois ela volta: o que você está assistindo? Também ainda nada. É só pelo prazer de estar com o controle na mão. Eu tenho controle, eu que mando. Deixa eu dizer, você não manda nada, irmão. Até porque se ela pedir, você vai ter que dar. Para de achar que você tem o controle. Esse ano talvez não tenha sido aquilo que você planejou. Mas eu quero dizer para você que a pandemia não pegou Deus de surpresa. Guarde bem isso. A pandemia não pegou Deus de surpresa. A tempestade, quando Jesus dormiu no barco, a tempestade não pegou Jesus de surpresa. Tanto que quando os discípulos vão acordar Jesus: Senhor, olha o perigo, você está vendo essa tempestade se manifestando, empurrando o barco para cá e para lá. E Jesus fala assim: poxa, gente de pequena fé. E Jesus ora: calma a tempestade e talvez volte a dormir. A questão é que nada pega Deus de surpresa. E se você crê que o seu Deus ele é soberano, você então a partir de agora precisa confiar no cuidado desse Deus. E o cuidado desse Deus se manifesta sobre nós, ainda que tudo seja diferente daquilo que a gente programou, daquilo que a gente planejou. É por isso que Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe ou minta, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não haja produto na despensa, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Deus vai continuar cuidando de mim. E o cuidado de Deus independe da quantidade de coisas que a gente vê, mas o cuidado de Deus ele se manifesta mesmo quando não tem nada, mesmo quando os discípulos falam para Jesus: despeça as multidões, porque nós não temos o que dar a ela no deserto. E Jesus fala assim: não, veja o que vocês têm aqui, veja o que tem para comer, porque nós vamos alimentá-la. Não havia nada, não havia possibilidade, não havia itens, não havia produtos, mas o que aconteceu? Os discípulos trouxeram 5 pães e 2 peixes que pegaram de uma criança. E ali Jesus fala assim: agora distribuam em cestos, porque o Senhor, Ele tem poder para fazer as coisas virem em existência a partir do nada ou a partir do pouco. O seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pede e do que tudo que você pensa. Por isso, não olhe para trás, por isso não desanime, por isso não deixe de crer. Creia no seu Deus, creia que o seu planejamento ele pode falhar. Diga: se Deus quiser, hoje, se Deus quiser, 2021, eu vou fazer o curso que eu queria fazer. Se Deus quiser, em 2021, eu vou encontrar a pessoa certa para a minha vida. Se Deus quiser, em 2021, eu vou comprar minha casa. Se Deus quiser, em 2021, eu vou me aproximar mais de Deus. Se Deus quiser, em 2021, eu vou levar mais gente para o Evangelho. Se Deus quiser, em 2021, a minha família vai se converter. Se Deus quiser, em 2021, eu vou comprar aquilo que eu preciso para o meu trabalho. Se Deus quiser, em 2021, eu vou migrar de empresa. Se Deus quiser, em 2021, faça seus planos. Mas lembre-se, se Deus quiser. Porque se as coisas não acontecerem do jeito que você planejou, Deus continua Senhor de todas as coisas, cuidando do seu povo. Amém? Ele é Deus. A gente já cantou isso várias vezes. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu quero encerrar esse momento lembrando exatamente isso. A cruz de Cristo Jesus simboliza um plano que já deu certo. Sabia disso? Tudo é possível àquele que crê.
Mas tudo é possível porque na cruz do Calvário Jesus morreu e a morte de Cristo simboliza o plano que deu certo. Na cruz do Calvário Deus estabeleceu o seu plano soberano, como nós cantamos a semana passada, o plano perfeito. Ele me tornou um vencedor, Ele te tornou um vencedor. Na cruz Ele me lembra que sofrimento nenhum determina ou tem a palavra de ordem em nossas vidas. Na cruz do Calvário. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai chamar a nossa luta de leve e passageira tribulação. Porque olhando para a cruz, eu me lembro que o meu passado, ele não é algo que eu preciso reviver. Mas o meu passado é apenas um caminho que me trouxe até um presente de bênçãos. Porque eu posso contar com o milagre de Deus. E que o futuro está nas mãos daquele que já venceu. E é por isso que uma das cenas mais lindas de velório é quando os cristãos eles param diante da pessoa que se foi e que cria em Deus. E eles cantam, porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, temor não há. E eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero convidar você para viver isso. Eu quero convidar você para declarar: a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele tem controle sobre tudo. Eu tenho planos e eu vou atrás dos meus planos. Mas se eles se frustrarem, eu sei que Deus, Ele continua soberano. E que Deus não permitiu, e que eu tenho outros caminhos, e outras portas vão se abrir. Se Deus fechar uma porta, Ele vai abrir outra, irmão. Continue lutando, continue buscando, Ele vai abrir outra. Não pare. Faça aquilo que você tem que fazer, porque Ele vive, e nós podemos crer no amanhã. Nós estamos iniciando mais um ano. Sujeite todos os seus planos a Deus. Não reclame pelas coisas que não aconteceram. Pare de apoiar a sua vida no passado. Pare de achar que somente o futuro pode prestar. O seu valor não está nas suas conquistas. O seu valor está em Deus. Em Deus. Que você creia nele. E que você descanse nele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche